Eu estava falando hoje sobre treinamento, sobre aprendizado, e disse que além do nosso aprendizado pessoal, muitas vezes a gente é induzido indiretamente a aprender uma coisa. Ela pode não ser daquele jeito, ela pode ser apenas um ponto de vista que está sendo de alguma forma repassado para a gente. E a gente, ouvindo várias vezes, sedimenta aquela percepção e começa a transformar aquela percepção num ponto de vista e começa a associar o nosso conhecimento àquele ponto de vista. Quando a gente está pensando com aquela ideologia. E essa questão de treinamento, ela também ajuda muito a gente a lidar com os pontos de dificuldade que a gente pensa assim, tá, mas eu já estou, na minha idade não tem mais o que fazer. Eu já estou velho, agora não tem mais como melhorar. Agora não tem o que fazer. Um amigo meu me disse, Alex, a gente tinha que saber disso há 30 anos atrás. Ai, quem é que tem maturidade para entender disso aos 13 anos, desde que não tenha sido treinado pelo pai e pela mãe? A gente tem essa dificuldade, mas sabe que o que faz a gente não ter dificuldade de desenvolver é muitas vezes que em algum momento a gente trava e não consegue voltar. A gente trava e não volta. A gente tem uma dor que a gente não resolveu e parece que é um trauma que diz dali eu não passo. E quando a gente diz dali eu não passo, eu mesmo estou limitando todo o meu caminho por aquilo que aconteceu. E às vezes você pensa, ah, mas esse trauma é um acidente, uma coisa muito grave, uma perda familiar. Às vezes é uma palavra de um pai que olha para você e diz assim, meu filho, como você é burro. E você simplesmente acreditou. Porque ali existia uma posição de autoridade e porque o pai e a mãe não tem por estrutura que repassar isso para os filhos dessa forma. Às vezes o pai está tentando estimular e tenta estimular pisando em cima, sabe? E às vezes a gente, na tentativa de alguém nos estimular, pisou em cima da gente e a gente não consegue perder aquele peso, sabe? Aquele dedo apontado na cara, assim. Por isso que eu disse, se a gente treinar, se a gente desenvolver, se a gente curar esse trauma, entender essa dor, voltar lá atrás e entender essa dor, a gente tira dela aquela etiqueta, aquele momento que está dizendo assim, ó, aquilo aconteceu, eu interpretei assim, eu era criança, eu tiro, eu reorganizo. Naquela memória eu tiro, eu apago, tiro aquele marca-texto de cima e coloco uma outra do lado. Essa outra do lado tem um marca-texto. Então quando a minha memória voltar no meu passado, ela vai olhar aquela que está com aquele amarelo gritante, sabe? Aquela outra eu troquei. Eu não apago, ela não vai sair automaticamente, mas eu consigo trocar. Isso é treinamento.